Roma, a cidade eterna, tem uma história de arrepiar. Reza a lenda que a cidade foi fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Abandonados ainda bebês, foram criados por uma loba. Imaginem só. Dizem que, após uma disputa, Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Que começo, hein? De monarquia, Roma se tornou uma república lá em 509 a.C. E essa república, viu, não era fraca não. Expandiu seu poder como ninguém, conquistando tudo o que via pela frente. Guerras, alianças, vitórias marcaram essa época. Roma se tornou o maior império do Mediterrâneo, um verdadeiro colosso. Júlio César. Quem não conhece esse nome? Um general de mão cheia, dominou a república com inteligência e ousadia. Suas conquistas e reformas mudaram a cara de Roma. Mas como nem tudo são flores, ele acabou assassinado. Aí entra em cena Augusto, o primeiro imperador. Começava ali o Império Romano, um período de ouro, marcado pela paz e prosperidade. A arte e a arquitetura romana? Ah, essas eram de tirar o fôlego. Os caras não brincavam em serviço. Construíram templos, aquedutos e teatros que até hoje deixam o mundo boquiaberto. Esculturas mais reais que a vida e mosaicos de uma riqueza sem fim decoravam suas obras. O Panteão, a coluna de Trajano. Exemplos perfeitos da genialidade romana. E o Coliseu, um anfiteatro colossal, palco de espetáculos grandiosos que só vendo. Lutas de gladiadores, caçadas de animais ferozes, batalhas navais, tudo o que você possa imaginar. Cabia um mundaréu de gente lá dentro, 50.000 pessoas. Era o point da diversão romana, mas também um lembrete do poder e da crueldade da época. Já o Fórum Romano, esse era o fervo. Templos, tribunais, mercados, tudo junto e misturado. Senadores debatendo leis, comerciantes fazendo negócio, cidadãos trocando ideias, um verdadeiro formigueiro humano. Era ali que a Roma antiga pulsava com toda a sua energia. A cultura romana era daquelas que a gente para e aplaude de pé. Imagine só, uma civilização que deixou um legado tão vasto e profundo que ainda hoje somos influenciados por ela. Rica, diversa, uma mistura de influências de vários povos. Os romanos eram mestres em absorver e adaptar elementos culturais de outras civilizações, como os gregos, etruscos e egípcios. Os romanos cultuavam deuses como Júpiter, Marte, Vênus, figuras poderosas. Cada deus tinha um papel específico na vida cotidiana e nas crenças dos romanos. Júpiter, o rei dos deuses, era o deus do céu e do trovão. Marte, o deus da guerra, era invocado antes das batalhas. Vênus, a deusa do amor e da beleza, era adorada por aqueles que buscavam romance e harmonia. Valorizavam a família acima de tudo, a disciplina e a honra. A estrutura familiar era a base da sociedade romana, com o pater familias, ou chefe da família, exercendo autoridade sobre todos os membros. A educação das crianças era rigorosa, focada em preparar os jovens para serem cidadãos exemplares. E a língua deles? O latim? Essa deixou sua marca, influenciando vários idiomas modernos, incluindo o nosso português. O latim era a língua oficial do Império Romano e foi a base para as línguas românicas, como o espanhol, francês, italiano e romeno. Através dos séculos, o latim evoluiu e se transformou, mas sua essência permanece viva em muitas palavras e expressões que usamos hoje. A influência romana é um testemunho do poder duradouro de sua cultura e de sua capacidade de moldar o mundo ao seu redor. Você sabia que os romanos eram fãs de carteirinha de um bom banho? Eles não apenas tomavam banho para se limpar, mas também para socializar e relaxar. As termas eram um ponto de encontro importante na sociedade romana, onde as pessoas se reuniam para discutir negócios,
política e até fofocas do dia a dia. E não era qualquer banho, não. As termas romanas eram verdadeiros complexos de lazer e bem-estar. Elas ofereciam uma variedade de serviços que iam muito além da simples higiene pessoal. As termas romanas eram o máximo do luxo, com direito a piscinas de diferentes temperaturas, salas de massagem e até bibliotecas. Imagine só, você poderia relaxar em uma piscina quente, receber uma massagem revigorante e depois ler um bom livro, tudo no mesmo lugar. E por falar em curiosidades, você sabe o que era o vomitorium? Muita gente pensa que era um lugar onde os romanos iam para vomitar depois de comer demais, mas isso é um mito. Apesar do nome, não era bem o que você está pensando. O vomitorium era, na verdade, uma passagem de saída rápida dos anfiteatros e estádios, como o Coliseu. Era projetado para permitir que grandes multidões saíssem rapidamente após os eventos. Era só a saída do Coliseu. Esses vomitoria eram essenciais para a logística dos grandes eventos romanos, garantindo que milhares de espectadores pudessem entrar e sair com eficiência. Fascinante, não é mesmo? A Roma antiga estava cheia de segredos e inovações que ainda nos surpreendem hoje. A Roma antiga deixou um legado e tanto para o mundo. Suas ruínas majestosas, como o Fórum Romano e o imponente Coliseu, são testemunhas silenciosas de uma civilização que moldou a história da humanidade. Seu sistema de leis, governo e idioma influenciaram o Ocidente como um todo. O direito romano, com seus princípios de justiça e equidade, ainda é a base de muitos sistemas jurídicos modernos. O Senado romano, um símbolo de governança e debate, inspirou a criação de parlamentos e congressos ao redor do mundo. E o latim, a língua dos romanos, deu origem a várias línguas modernas, como o português, o espanhol, o francês e o italiano. A arquitetura? Essa serviu de inspiração para prédios modernos, como o Capitólio dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com a arquitetura romana. As colunas majestosas, os arcos imponentes e as cúpulas grandiosas são elementos que vemos em muitos edifícios contemporâneos. O Panteão, com sua cúpula impressionante, é um exemplo clássico de como os romanos dominaram a engenharia e a arquitetura. A história de Roma, meus amigos, continua viva, fascinando e inspirando a todos nós. As ruas de Roma, repletas de marcos históricos, são um convite para uma viagem no tempo. Cada pedra, cada monumento conta uma história de glória, poder e inovação. E à noite, quando o Coliseu se ilumina, é impossível não se maravilhar com a grandiosidade dessa civilização que, mesmo após séculos, ainda nos encanta e nos ensina. Visitar Roma é como voltar atrás no tempo. Ruínas incríveis, monumentos de tirar o chapéu e histórias de arrepiar. A cidade eterna nos convida a conhecer um passado glorioso, um legado que moldou a civilização ocidental e que até hoje nos deixa maravilhados.